Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que agora boa tarde, porque esse vídeo vai ser é, publicado um pouco antes da nossa aula, né, por conta de compromisso de agenda. Mas, enfim, tarda, mas não falha. Bom, nossa aula de hoje vai ser sobre a lei do trabalho, tá? Esse tema está no Livro dos Espíritos, na parte 3, né, ou livro 3. No capítulo 3, perguntas 674 a 685. Tá? Ele está dentro vamos dizer assim, da parte que fala das leis morais, e uma dessas leis seria a lei do trabalho. Tá? O Livro dos Espíritos, primeiro, ele conceitua o que seja trabalho. Tá? É um conceito um pouco mais amplo do que aquele que nos vem à mente num primeiro momento. Né? A gente fala trabalho, a gente lembra do nosso ofício, da labuta, muitas vezes até associa com trabalho físico, né? Obviamente, quanto mais a sociedade evolui, menos físico tende a ser o trabalho, não que ele não exista, mas, de qualquer jeito, a conceituação do Livro dos Espíritos a respeito de trabalho é de toda ocupação útil, tá? Então, não necessariamente aquele trabalho que eu realizo em troca de alguma remuneração, né? O conceito é um pouco mais amplo. Essa atividade que eu realizo em troca de uma remuneração também está nesse conceito de trabalho do Livro dos Espíritos, mas o conceito é um pouco mais amplo. E isso é bem importante, essa noção de que trabalho para o Livro dos Espíritos e para a doutrina em si é algo um pouco mais abrangente, né? Ele se confunde com o que nós chamamos de ocupação útil, é muito importante, porque vai haver casos em que a pessoa não realiza exatamente um trabalho em troca de remuneração, uma atividade em troca de remuneração, mas isso, para os fins, inclusive doutrinários, é considerado trabalho, né? Bom, segundo o Livro dos Espíritos, o trabalho é uma lei natural, tá? E mais ainda, né, ele é meio que uma consequência da própria natureza corpórea, né? E também por esse motivo, o trabalho seria algo inerente à própria encarnação, né? Uma das coisas que a gente veio fazer aqui é trabalhar, tá? Ele se afigura, em razão disso, uma necessidade, tá? Obviamente, algumas pessoas têm uma capacidade maior vamos dizer assim, de trabalho do que outras, né? Mas é fato que aquelas pessoas que não têm força para trabalhar, e a gente lembra que o Livro dos Espíritos foi escrito na metade do século XIX, né, 1850 e alguma coisa, e que naquela época o trabalho físico braçal era muito mais forte, muito mais comum do que é hoje, né? Como eu disse, ainda temos muito trabalho braçal, mas de fato os trabalhos tendem a ser menos braçais, né? Com mecanização de indústria, com desenvolvimento da informatização, os trabalhos tendem a ser mais intelectuais. Por isso, então, ter essa noção é importante até para a gente entender meio que essa relação, né? De que quem não tem força, Deus compensa com inteligência. Porque naquela época, o trabalho mesmo estaria mais ligado ao exercício, né, ao trabalho braçal. Hoje em dia a gente sabe que não é assim, né? Mas é fato que é uma necessidade, algumas pessoas têm uma capacidade maior do que outras de trabalhar, inclusive do ponto de vista intelectual, mas o que se espera na passagem é que cada um consiga ser útil de acordo com as suas faculdades, de acordo com as suas possibilidades, né? E por isso, então, que todo trabalho é importante, tá? Não é só aquele trabalho intelectual que decide o destino da nação, não. Os trabalhos são todos muito importantes porque eles constituem uma necessidade, né? São uma lei natural, né? A lei do trabalho é uma lei natural, a gente está aqui para isso e, portanto, nós precisamos trabalhar, qualquer que seja esse trabalho, e independentemente de remuneração. O que vai qualificar um trabalho como tal é o fato dele ser útil, tá? Isso é muito importante. Bom, sob certo aspecto, o Livro dos Espíritos, en passant, diz que o trabalho também pode ser uma expiação, né? Nesse ponto, a gente fala em expiação principalmente para trabalhos braçais, mas hoje em dia a gente tem um outro tipo de expiação, né? O trabalho intelectual, que é estressante.
e de fato, às vezes é difícil a gente dar conta de tudo, né? E, portanto, o trabalho, sob alguns aspectos, ele pode também se caracterizar como uma expiação, né? E como toda expiação, isso a gente já viu em outros trechos, inclusive do Evangelho, mas do próprio Livro dos Espíritos, é que a graça da expiação não é simplesmente a gente passar por ela, mas a forma como a gente passa por ela, né? Então, entender muitas vezes de maneira não conformada, mas resignada, que a carga de trabalho é grande e que, em razão disso, a gente sofre, mas Deus, teoricamente, dá o frio conforme o nosso cobertor, né? Então, passar isso de maneira resignada e, vamos dizer assim, desempenhar as tarefas que nos são confiadas, muitas vezes é aquilo que a gente precisa fazer, né? Então, quando o trabalho é pesado, psicologicamente ou fisicamente, se caracteriza como uma expiação, a graça não é simplesmente a gente sofrer por isso, né? Mas sim a forma como a gente vai lidar com isso, como todo o processo de expiação, né? O Livro dos Espíritos também diz que o trabalho é muito importante para o aperfeiçoamento da nossa inteligência, de modo que a nossa evolução depende do trabalho, né? Para a gente poder evoluir aqui, para a gente poder cumprir uma das nossas missões aqui embaixo, nós precisamos trabalhar. E ele faz, inclusive, uma associação logo no começo do capítulo, que é muito interessante, né? Ela diz que a civilização obriga a gente a trabalhar, né? E que quanto maior o desenvolvimento da civilização, maior a nossa necessidade de trabalho, né? E é muito interessante porque a sociologia estuda o trabalho, né? O pai da sociologia, o Émile Durkheim, ele escreveu, uma das principais obras dele foi a divisão do trabalho social. E nesse livro do Durkheim, né, nessa tese que o Durkheim levanta, uma das, né, que ele levanta nesse livro, é de que quanto mais a sociedade se desenvolve, quanto mais as relações sociais acontecem, né, se aprimoram, acontece um fenômeno muito interessante, que é o da divisão do trabalho, de aperfeiçoamento do trabalho, e inclusive uma mudança interessante na própria legislação, que no começo é uma legislação muito mais punitiva, né, mecanicista, o Estado tentando resolver conflitos ali, sob o ponto de vista penal, e depois, conforme a sociedade se desenvolve, as relações se aprimoram, o trabalho se torna mais, vamos dizer assim, refinado, mais dividido, mais específico mesmo, né? E aí, então, começam a nascer leis para regular essas relações que vão se tornando cada vez mais complexas. E eu não consegui deixar de fazer uma associação entre esse trabalho, vamos dizer assim, esse livro do Durkheim e essa afirmação que se faz no Livro dos Espíritos sobre o desenvolvimento do trabalho, e também que quanto mais elevado é o mundo, né, menos material o trabalho, mais intelectual. O que não quer dizer que não seja trabalho, pelo contrário, né, porque o que caracteriza o trabalho é a ocupação útil, né, e não a força que se emprega nele, e muito menos a necessidade de contrapartida de remuneração, né. De qualquer forma, o trabalho ele tem uma dupla finalidade, tá? E essa dupla finalidade ela é apontada pelo Livro dos Espíritos como meio que diferenciadora do trabalho do resto da natureza, né? O Livro dos Espíritos diz que a natureza toda trabalha, os animais todos trabalham, mas o objetivo do trabalho dos animais seria o de conservação do corpo, né, como o nosso, né? A gente trabalha para conseguir ter recursos para se manter, para viver bem, para ter assistência médica, para continuar vivo, né? Mas também, no caso especificamente dos seres humanos, diferentemente do que acontece no resto da natureza, existe uma outra finalidade, além da conservação do corpo, né? Para os seres humanos, essa segunda finalidade é o desenvolvimento das faculdades intelectuais, né? Mais uma vez, vamos dizer assim, provando e reforçando a importância do trabalho. Se nós encarnamos, porque a encarnação nos permite um curso de imersão e aprender em tempo muito menor, o que nós aprenderíamos lá. Quando a gente fala aprender, a gente fala em evolução moral
e evolução intelectual. Então, o trabalho é uma dessas ferramentas, se não possivelmente a principal dessas ferramentas aqui embaixo durante a nossa encarnação, né? Bom, e aí, obviamente, o Kardec gostava de fazer perguntas difíceis, então ele fazia, poxa, eu sou rico, né? Sou herdeiro, ganhei da Mega Sena, e aí, eu não preciso trabalhar. E aí, mais uma vez, os espíritos, de maneira muito coerente, voltam ao conceito de trabalho, né, como o de ocupação útil, e falam, olha, você não tem obrigação de, vamos dizer assim, nesse caso, necessidade de trabalhar para receber algum salário, mas isso aumenta a sua obrigação de ser útil, né? E, por que não, praticar caridade? Mas a importância por mais que você não precise do dinheiro, da contraprestação do trabalho, você precisa ser útil, né? Ter um ofício, desenvolver atividades que sejam úteis e, obviamente, se a gente pensar na lei do amor, ser útil para o próximo, né? Bom, com relação aos limites, né? Eu posso trabalhar, como é que eu faço? Eu trabalho sem limite, além das minhas forças, loucamente, né? Se o trabalho é essencial para a nossa evolução, então isso quer dizer que quanto mais eu trabalhar, que nem um maluco, melhor, né? Me parece que não é isso, né? E os espíritos são claros no Livro dos Espíritos, quando eles dizem que o trabalho sofre uma limitação também, que é o das nossas forças, tá? E quando eu falo forças, a gente provavelmente deve pensar em força física para os trabalhos mais braçais, mas também aquela força mental, né? Às vezes, quando a gente trabalha muito em trabalhos intelectuais, a gente fala, a gente não estou mais conseguindo pensar, acabou a energia aqui para a gente conseguir fazer sinapses e desenvolver nosso trabalho, né? E aí, então, vem algo que é muito importante, que é um repouso, e que, segundo os espíritos, também seria um aspecto da lei natural, né? Dessa maneira, né, quando se obriga alguém a trabalhar para além das forças, se está transgredindo a lei de Deus, né? Isso é muito importante, principalmente nas nossas relações de dia a dia, corporativas, né? A gente precisa entender as pessoas que estão junto com a gente, e especialmente se nós temos posições de liderança, a gente precisa ter essa compreensão, porque muitas vezes o que define a força de alguém para trabalhar é a disposição, é o ânimo, né? E às vezes a gente vê que tem uma pessoa que está com algum problema muito sério e a gente passa por cima disso e de fato tem uma postura um pouco mais exigente ou passa da conta, né? A gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso, segundo o Livro dos Espíritos, é muito ruim, né? A gente deve, principalmente para quem aí entre vocês tem posição de liderança, exigir que cada um entregue o trabalho para o qual está apto, né? De acordo na medida das forças que a pessoa tem de entregar esse trabalho, e sempre considerando o momento também, né? Bom, finalmente, né, para a gente terminar, mantendo a nossa promessa de ter uma aula um pouco mais concisa, né? Kardec fala da velhice, né? Isso é uma coisa que preocupa a todos nós, porque se a nossa encarnação se estende, nós vamos, de uma maneira ou de outra, ficar velhos, né? E a nossa capacidade para o trabalho vai acabar sendo, de alguma forma, comprometida, né? E aí Kardec, então, pergunta, na velhice, posso repousar? Né? E o que Kardec fala, os espíritos falam ali, né? É alguma coisa meio, talvez até óbvia, né? Uma consequência natural do que foi dito, né? Pode, né? Ninguém vai ser obrigado a fazer nada além das suas forças. Tem pessoas que na velhice não conseguem desenvolver nenhum ofício. Obviamente que se na velhice a pessoa conseguir ser útil, desenvolver alguma atividade útil, tanto melhor, mas se não puder, ok, não dá para obrigar alguém a trabalhar além das suas forças, né? Mas ele aborda um outro ponto muito interessante, né? Que se o velho não pode trabalhar e não pode, por isso, prover o seu próprio sustento, né? Essa obrigação de cuidar desse idoso é da família, né? E se o idoso não tem família, cabe à sociedade cuidar disso, né?
E quando fala sociedade, ele não diz exatamente Estado, né? Ele fala sociedade, fala a nosso respeito. É muito importante essa noção, gente, porque a necessidade de muitos idosos que hoje já não podem trabalhar, ela é imediata. E a partir do momento em que eu começo a cobrar isso do Estado, né, e o Estado só vai poder, se conseguir entregar, só vai conseguir fazer isso depois de algum tempo, né, aí essas pessoas vão, de fato, perecer, né, no sentido de que, então, quando se fala obrigação de sociedade, a obrigação é nossa e a gente deve agir sempre e imediatamente para tentar atender esse segmento da população que não pode, ou que não tem condições de fazer nada, né? Porque se a gente depender dessa figura estranha, né, sem nome e amorfa chamada Estado, essas pessoas vão perecer, né? E que talvez essa nossa obrigação de agir imediatamente, o quanto antes, né, prontamente, ela é uma consequência, sim, direta da lei da caridade, da lei do amor, que é a principal de todas as leis, tá bom, gente? Então era isso. Espero que tenha sido esclarecedor e hoje à noite, conforme forem surgindo as dúvidas, a gente vai, então, aprofundando a nossa discussão. Um abraço, um beijo e até mais tarde.